Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues, esse é mais um Papuscadas e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber Thaís Felgueiras, ela que, faz análises bem legais, aliás, muito divertido, jornalista e que não tem um vídeo dela, que não tem uma pessoa, independente se é homem, mulher, que fala que puta voz. Não tem, eu olhei os comentários, não tem uma pessoa que não comenta, independente se é homem, se é mulher, todo mundo comentando isso, um grande destaque, mas Thaís, muito obrigado por você ter aceitado, ter disponibilizado esse tempo nessa manhã de sábado. Imagina, o prazer é meu de ter sido convidada. Eu tô Ah, muito feliz. tá meu primeiro podcast? Uhum, sim. Pô, legal, legal. Geralmente eu fico muito feliz quando a pessoa fala que é o primeiro podcast, porque aí não tenho a sensação de que eu tô fazendo as mesmas perguntas que outros já fizeram, Uhum, sabe? Na verdade, eu procuro sei. até não assistir outros podcasts que alguns convidados participam, Uhum, porque senão eu vou falar assim, porra, eu quero pelo menos ter pelo menos a sensação de estar tentando fazer a primeira vez a pergunta, sabe? De uhum, tentar uhum. conversar. Mas como aqui é mais um bate-papo mesmo, assim, geralmente eu toco em tópicos. Dificilmente eu faço realmente perguntas assim, né? O assunto vai rolando e tudo mais. É a forma que eu sempre gosto de conduzir, sabe? Mas eu gosto, sabe, quando a pessoa fala, porra, é a primeira vez que eu tô participando, poxa, mó legal. Poxa, mas ainda assim, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo aqui, Imagina. tá? E antes de tudo, não deixem de curtir o vídeo, não deixem de compartilhar a palavra Patus com todos que vocês conhecem. Nós estamos gravando, não é ao vivo, mas posteriormente a gente faz um programa ao vivo com mais tempo e tudo mais. Mas ainda assim, deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? Não deixem de se inscrever no canal, que é o mais importante. Estamos com 637 inscritos. Precisamos chegar até 1.000 inscritos, pelo menos entre dezembro e janeiro. Então, ajuda nós, tá? Então, vamos lá. Thaís, dona Thaís, eu sempre faço uma pergunta simples, clichê, primeira pergunta. Mas eu gosto bastante de conhecer, principalmente quando é a primeira vez que o convidado participa aqui, que é o quê? Como que começou essa sua vida de criação de conteúdo? Que você falou assim, porra, eu quero falar justamente das coisas que eu gosto. Que é sobre cinema, TV, música. Eu acho muito bacana também misturar música. É difícil você encontrar um criador de conteúdo que misture música junto do cinema e da TV. Eu acho isso até Uhum, curioso, né? Porque é a trilogia da cultura do mundo, né? Que é sei. música, cinema, TV. E a galera deixa a música de lado, sabe? Mas eu acho bastante Sim. curioso você também tocar nisso. Então, como que surgiu essa sua ideia? Quais foram as suas principais inspirações para você também entrar no jornalismo? Como foi todo esse processo até chegar onde você está hoje? Uhum. Tá, vamos por uma certa linha cronológica. Eu entrei no jornalismo sem saber muito para onde eu estava indo. Eu sabia que eu iria fazer faculdade, esse sempre foi um desejo, mas até os 45 do segundo tempo eu estava muito em dúvida sobre o que fazer. Eu não tinha uma área específica que eu tinha muito interesse. Mas aí foi chegando perto ali da época do Enem, eu fiz o Enem em 2021, eu acho, acho que foi aí. Eu percebi que eu queria comunicação. Eu sabia que eu ia para a área de comunicação, apesar de sempre ter me considerado uma pessoa muito introvertida. Para mim, era a área que mais se adequava para minha personalidade, ainda assim. Eu estava em dúvida entre jornalismo e publicidade, entrei para o jornalismo e é engraçado criar conteúdo agora, porque eu entrei no jornalismo falando, eu não quero trabalhar com a minha imagem. De jeito nenhum, eu não quero aparecer, eu sou uma pessoa dos bastidores, não quero ter que ficar lidando com a minha imagem, ficar preocupada como é que eu tô na câmera. Só que aí veio 2023, lançou o filme A Cantiga dos Pássaros das Serpentes, que Sim. é da saga Jogos Vorazes. E eu sempre fui muito louca por Jogos Vorazes, é uma das minhas sagas favoritas, talvez a saga favorita. E eu fiquei com uma sensação de, cara, eu quero falar sobre esse filme. Eu quero muito falar sobre isso, porque eu tenho fases em que eu realmente fico obcecada. Eu só consumo aquilo por muito, muito tempo. Isso ocupa um grande espaço na minha mente. Eu pensei, não, eu quero falar sobre isso para tirar essas ideias da minha cabeça, eu tenho muita coisa para falar.
E eu comecei a gravar vídeo pro TikTok. O meu arroba é até um arroba meio estranho, porque não dá para falar. Tem um X, tem um W no meio. E o objetivo era justamente para eu não ser facilmente encontrada por quem me conhece. Então eu botei um arroba tipo assim, gente, não tem como. Bem Olha só, tá wherever, só pra deixar registrado lá. A, a- Mas e aí, como que foi todo esse processo quando você começou a receber esse monte de seguidores, que a galera começou a interagir mesmo contigo? Como foi toda essa sua aceitação de falar, porra, realmente eu vou ter que aparecer mais, sabe? Uhum. Foi até que bem tranquilo nesse sentido, pelo menos a parte de lidar com pessoas. Porque eu fui realmente me empolgando, eu fui vendo a galera retribuindo, entrando na conversa, debatendo comigo, e isso foi me deixando muito empolgada. Comentários são sempre as partes mais empolgantes para mim, ver o que a galera tem a acrescentar. Às vezes eles concordam comigo, às vezes não, e aí eu mesma acabo mudando de opinião, porque, enfim, estou colocando meus pensamentos ali, mas não sou dona da verdade, nem nada do tipo. Não tenho nenhum objetivo de fazer realmente uma análise crítica, é realmente o que está passando pela minha cabeça. E aí, com o passar do tempo, a galera foi retribuindo, eu fui ficando muito empolgada com isso, obviamente. Foi me dando cada vez mais vontade de falar sobre mais coisas. E aí, de Jogos Vorazes, que era o foco inicial, eu acabei expandindo. Então, eu fui para falar de outros. Falar de artistas, que também é uma coisa que eu sou obcecada. Eu amo cultura pop, eu acho sempre muito interessante, principalmente sendo da área da comunicação, analisar como comunidades se constroem, como a galera interage um com o outro é fascinante para mim. Então eu fui expandindo para artistas, depois eu fui expandindo para músicas, séries, filmes, e eu acho que o que foi mais difícil em todo esse processo foi realmente aprender a lidar com a minha imagem. De eu estou o tempo todo gravando, editando, ouvindo minha voz, vendo a minha imagem, tentando me arrumar, pensando sobre conteúdo. E criar conteúdo é isso, é um trabalho que teoricamente é muito fácil, porque você está ali na frente da câmera, falando só com você mesmo, e aí você só publica. Mas tem uma parte, pelo menos para mim, que foi muito psicológica, de não tenho tempo para. Não existe uma hora de chegada e Sim. terminar o trabalho. Eu estou o tempo todo pensando sobre isso, e às vezes isso é meio caótico, ocupa muito meu tempo, e também foi uma certa terapia de exposição para mim gravar conteúdo. Sinto que eu evolui bastante desde que eu comecei a gravar, porque eu realmente sempre fui uma pessoa mais introspectiva, eu sempre fiquei muito na minha cabeça, sempre foi muito difícil para mim explicar para outras pessoas o que eu estava pensando. E aí, gravando conteúdo, eu sinto que isso foi se desenvolvendo melhor. É o exercício, né? É Uhum. uma terapia sem você. É uma terapia com você mesma como terapeuta, né? É bastante Uhum. curioso isso. Eu particularmente, assim, sempre gostei, não de aparecer, mas sempre gostei de estar à frente das pessoas falando alguma coisa, sabe? Uhum. Independente de qualquer coisa. Eu trabalhei 14 anos em telemarketing. Trabalhei 14 anos em telemarketing, vendendo revista. E no final das contas, vendia plano de telefonia da TIM, que é uma bosta. É uma bosta, tinha uma porcaria. Eu falava, nossa, uma bosta. Nossa, e eu tinha que. E como, né? Tava vendendo, tinha que falar que era bom, né? Pros Uhum. clientes. Tinha alguns clientes que eu era sincero, sabe? Eu não conseguia mentir tanto. Aí a pessoa acabava fazendo porque eu tava sendo sincero. A pessoa falando, não, só porque tá barato mesmo. Mas enfim. Mas eu sempre gostava. E, tipo, eu dava treinamento de vendas também, sabe? Então. A, Durante todo esse tempo, eu sempre tive contato com cinema, com teatro, fiz teatro também. Eu cheguei a fazer até um cursinho de stand-up comedy lá e me ajudou muito, aliás, a fazer roteiro pros treinamentos, sabe? Pra encaixar certas piadinhas ali, pra deixar tudo mais dinâmico e tal. Eu sempre gostei, mas ainda assim ficava aquela coisa, eu falava assim, porra, sempre dá aquela ansiedade de falar assim, por que as pessoas vão pensar? Deu lá na frente lá. Fala assim, porra, mano, que esse palhaço enchendo o saco, falando umas besteiras, sabe?
tem esse pensamento, sabe? Mas é um exercício diário de você aparecer, de você conversar e tal. Que nem aqui ainda tem a facilidade de que nós estamos de uma forma digital. Tem essa facilidade, né? Mas, por exemplo, aqui nós ainda estamos estudando para tentarmos criar ali um MesaCast, né? Aí eu já não sei como é que vai ser minha postura, eu não sei como vai ser minha postura, porque aí já estarei ao vivo, ali conversando, tete a tete com a pessoa, sendo que nós estamos aqui há 2 anos quase, sabe? O Patusca existe há quase 2 anos. E sempre foi de forma digital, sempre foi nesse formato. Então eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo. Eu também gostava, mas sabe quando você veste uma persona? Assim, Sim. Você veste uma persona e fala, não, agora vai, sabe? Mas depois ainda fica pensando, fala, mano, será que deu bom? Né? Isso sempre foi uma questão pra mim, porque eu sinto que é uma coisa que eu tô tentando desconstruir, porque eu sinto que quando eu comecei, eu obviamente não tinha a menor pretensão de criar conteúdo a longo prazo. É aquilo de eu só tô gravando o que eu tô pensando agora, naquele momento. E aos poucos eu fui começando a ficar um pouco noiada de, eu tenho que fazer isso direito, tenho que fazer isso bem feito. E eu sinto que eu fui construindo um certo personagem pra câmera, porque quando você tá trabalhando com a sua imagem, cara, as pessoas estão te vendo, estão te ouvindo, e não é igual pessoalmente. Então você tem que passar um certo carisma, você tem que passar uma certa animação, e eu sinto que eu fui criando um personagem pra isso, que eu tenho uma bateria social bem baixa. Eu também. É bem fácil eu perder o carisma. Sei então, muito bem nos dias que eu tô gravando, se eu tiro um dia pra gravar 3 vídeos, no final do dia não fale comigo. Eu não tenho mais carisma, não tem como eu parecer uma pessoa simpática. Porque essa sempre foi uma dificuldade minha. Porque os meus amigos sempre comentaram que eu falando, só por falar, posso parecer até um pouco meio seca, um pouco meio desinteressada, sabe? Principalmente quando não é assim pessoalmente. Sim. Então eu tenho que dar aquela respirada fundo, assim, aquele suspiro e começar a gravar. Carregar a energia, né? Descer o Goku tocar uma música antes pra me animar. Sei bem como é. Sei bem como é. Mas assim, uma coisa que eu percebo isso de mim também é que tem certas conversas, certos papos que eu tenho aqui que já me empolga. Que me empolga, sabe? Então, se eu terminando, eu tô com aquela adrenalina, sabe? Principalmente, por exemplo, teve pra mim acho que foi um dos melhores papos que eu já tive aqui. Não que todo, cara, eu não tive nenhum. Não tive uma conversa aqui, ainda bem assim, já gravei. Esse aqui é o 87º. Esse aqui. Que eu tô gravando com você. Então, tipo, nunca tive nenhum pra baixo. Nunca aqui. Tipo, graças a Deus, nunca tive esse problema. Mas tem um em particular que foi com o diretor Érico Rassi e o editor Léo Nakata, que é do Oeste Outra Vez. Que eu tive aqui. Que teve até a participação da Fabi Lima, que é a crítica de cinema. Eu fiquei tão empolgado depois que me deu vontade de chorar. Porque, porra, mano... Imagina, eu tô conversando, tô trocando uma ideia com um cara que dirigiu o segundo melhor filme do ano pra mim. Que é o Oeste Outra Vez, só perde pra Sinners. Só perde pra Pecadores. Sabe? Então, assim, eu falei, caramba, e o cara muito gente boa, muito gente fina. Os dois, assim, eu converso com os dois até hoje, sabe? Desde o dia lá, a gente conversa até hoje. Então... é um exercício que a gente faz porque a gente está conversando com pessoas desconhecidas, por mais que os assuntos batem, ainda assim estou conversando com pessoas desconhecidas, então acaba também criando esse desgaste, né? Então eu entendo perfeitamente. É importante ter justamente esse interesse de encontrar coisas que você realmente queira falar, que realmente te empolgam, porque senão fica uma coisa de fato muito desgastante. Eu sempre tenham cuidado de pensar, o que eu quero falar porque eu realmente quero falar ou porque eu sinto que eu preciso falar. E quando eu posto algo que eu sinto que eu preciso falar, geralmente eu não... São os que eu penso, cara, será que
precisava. Talvez eu pudesse ter colocado todo esse tempo em outra coisa, sei lá, ter deixado a ideia maturar na minha cabeça, porque com a internet, eu criando conteúdo ainda tenho muito uma ideia muito imediatista de aconteceu algo, eu preciso falar. Só que eu não tenho um tempo hábil para isso, é complicado para mim gravar. Então eu penso, tá, eu tenho pouco tempo, tem muita coisa que eu quero falar, o que realmente me empolga, o que eu realmente tenho algo minimamente a acrescentar, nem que seja, pitacos, levantar um debate. Perfeito. E isso, na verdade, tudo isso que você tá falando é o dilema do comunicador. É o dilema do comunicador. Você fez jornalismo, eu fiz comunicação e marketing. Então, assim, é o dilema do comunicador. Ou eu falo o que eu tô pensando, ou eu falo por obrigação aquilo que realmente eu preciso falar. Uhum. Né? E tem assunto que realmente não dá pra você... Porra, não quero falar disso, mano. E às vezes eu tenho uns meninos aqui do nós somos em 6, contando comigo, nós somos em 6 aqui. E direto eles querem, vamos gravar alguma coisa da Marvel. Eu falo, não quero mais falar de Marvel, mano. Não quero. O pior de tudo é que essa merda aparece em vários papos, sabe? Então não tenho como falar. Só que, cara, eu não quero falar. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de polêmica. Vamos falar sobre hates na internet. Vamos falar sobre você não pode discordar de alguma coisa na internet. Você pode não gostar de alguma coisa na internet, sabe? Que nem eu fui bloqueado pela Nação Marvel. Porque eu critiquei Quarteto Fantástico. Complicado, cara, complicado. E eu conheço os caras da Nação Marvel. Eles ficaram putos. Por quê? Eu critiquei Quarteto Fantástico. Os caras, nossa, que filme lindo. Eu falei, é filme de print. Porque realmente a fotografia do filme é muito bonita. O filme, ele cinematograficamente, ele é um filme bonito. Mas só. Eu assisti esse filme. Eu não sou muito ligada na Marvel. Eu já assisti Sim. muitos, porque eu tenho um irmão mais novo que teve uma fase obcecada. Eu assisti muita coisa. E eu gostei mais que o meu irmão, mas porque, pra mim, é um filme bonito. É isso, é um filme bonito, mas de certa forma previsível, porque você já sabe o que vai acontecer. Você tá ali pela graça de tu estar assistindo a história se desenrolar, mas tu meio que já sabe o final. Então, pra mim, foi uma coisa de, é um bom filme. É um filme revolucionário? Não, precisa ser revolucionário. A gente pode até construir esse debate. Eu acho que não, mas, sabe, é mais um filme de super-herói. Mas eu te pergunto. Um bom filme, ele precisa ser necessariamente construído por bons personagens? Porque, por exemplo, se for depender de Quarteto Fantástico... Desculpa. Ali, a única personagem realmente, literalmente interessante é a Sue Storm. Ela foi a melhor desenvolvida, realmente. Ela foi a que mais teve profundidade, a que a gente mais conseguiu se conectar. Que eles dão elementos pra gente se conectar com ela. Acho que ninguém mais que você, como você não é apegada à Marvel, que pode criar essa avaliação. Porque você não tem esse compromisso, sabe? Não tem esse compromisso, mas assistir o filme individualmente é a mesma sensação que eu. Agora o Reed Richards, ele é considerado, no próprio filme ele é dito como o homem mais inteligente do mundo. Uhum. Se ele é o homem mais inteligente do mundo, imagina as outras pessoas, o quão burras elas são. Eu acho que principalmente de filmes de super-herói, né, eles estão trabalhando em um universo que já é conhecido por muitas pessoas. Eu acho que muitos se perdem um pouco, principalmente quando é isso de filme único, não é, sei lá, tipo, não sei, Capitão América, que teve vários filmes. Eles se perdem um pouco eles partem do pressuposto de que todo mundo já conhece esses personagens. Já são figuras batidas na cultura pop, de fato são. Mas é isso de nem todo mundo que está indo assistir conhece essa história. Um filme de super-herói que me deixou extremamente empolgado foi Superman. Que é, de novo, uma história batida, mas não está contando o início de nada. Não tá. É um capítulo fechado da história dele. Sabe? Não tenta abraçar. É um filme que teve até algumas críticas que falaram de que realmente ele coloca muitos elementos, ele coloca assuntos diferentes que podem ter sido demais, mas ao mesmo tempo você vê que tem um início, um meio e o fim. Personagens, a gente pega o bonde andando. Sim. E nesse bonde andando a gente já consegue se conectar com os personagens. A minha cena favorita foi justamente a cena da entrevista do Superman com a Lois Lane.
em que naquela entrevista você já tem tudo que você precisa saber sobre ela, sobre ele e sobre o relacionamento deles. Exato. Aquela cena ali já te dá completamente. São personagens que são batidos na cultura pop? São. Já tem várias versões de Superman e Lois Lane. Mas aquela cena, ainda assim, tem uma certa preocupação de entender. Ó, esses são os princípios de cada um, esses são as visões de cada um, e com isso a gente consegue se conectar. É isso de eu preciso me conectar com seus personagens. Por mais que filmes de super-herói precisam ter um movimento, uma ação, um tiro, porrada e bomba, não dá para ser só isso. Eu preciso acreditar que minimamente aqueles personagens têm humanidade. Que eu sinto que muita gente... Essa foi uma visão que foi mudando ao longo do tempo, de que a gente não precisa se conectar com os personagens dessa forma, sendo que sim, precisa. É claro que a magia das brigas e da ação é muito bonita, mas ainda precisa ter um desenvolvimento. Você ainda precisa apresentar esses personagens e fazer isso de uma forma que não seja... olha, ele pensa desse jeito, ele faz isso, de forma jogada. Não precisa ser expositivo também, né? E isso, a gente tem que assistir a história e entender o ponto dele, sem que isso precise ser expositivo pra gente. Tipo, cara, a cena da entrevista pra mim é perfeita de Superman, que eles estão vivendo a vida deles. É cotidiano. Mas aquele momento você entende. Porque é isso, enquanto você está conversando com uma pessoa, enquanto você está interagindo com uma pessoa, você percebe o que você precisa perceber sobre ela. Sabe? Eu sinto que filmes de super-herói, eles geralmente perdem um pouco isso. Porque partem do pressuposto que todo mundo já conhece esses personagens. E, de fato, é um nicho muito grande. Muitas pessoas curtem filmes de super-herói. Não à toa, eles são filmes extremamente consumidos. Mas tem que ter o cuidado com o público que está indo ali sem necessariamente saber alguma coisa. Que nem a galera fala muito... Thiago, você tá criticando filme de boneco? Eu falei, a questão não é essa. A questão é que ele é um filme. Ele tá no cinema. Sabe? O cinema, ele precisa de ter... Aí, ó. Já começou a latir. O cinema ele precisa de um cuidado diferenciado de outras mídias, sabe? Ele precisa ser reconhecido como uma arte própria. É uma adaptação. Se você tá utilizando personagens que já existem em outras mídias, tá. Só que o cinema, ele é próprio, sabe? Ele tem que ser avaliado como uma arte própria. Então, se você tá analisando o filme de boneco como um filme de entretenimento apenas, então peraí, pra que serve tudo o que a gente conhece de cinema? Não serve pra porra nenhuma. Agora, quando você pega um filme e analisa ele individualmente ali, como uma obra única, independente se ele é um filme simples, não tem problema nenhum ele ser um filme simples. Não tem problema. Não tem nenhum, sabe? Eu falo isso pros meninos. Eu falo, Thiago, você é muito de crítico chato. Eu falei, não é crítico chato, cara. É que a gente tem que ter, no mínimo, um cuidado. No mínimo. Cara, pega o James Cameron. Me fala um filme do James Cameron que seja um filme complexo. Não tem. Titanic, True Lies, Aliens, Resgate, Avatar. É um filme mega simples. É um filme clichêzaço, sabe? Mas ele é bem feito. Os personagens são bem construídos. Você acaba com... Os nomes são difíceis, tá? São difíceis de você memorizar, mas você conhece cada personagem porque ele é muito bem feito ali dentro daquela obra única, sabe? Agora, aí você citou um exemplo excelente que é Superman. Esse diálogo que na verdade a gente não tá acompanhando 2 pessoas, a gente tá acompanhando 4 pessoas. Eu tenho um vídeo sobre isso, cara. Eu acho impressionante. Eu amo essa cena. Porque é isso, né? A gente tem a Lois Lane no papel da namorada, a Lois Lane no papel de jornalista, o Clark Kent e o Superman. Por isso que a sintonia deles, naquele momento, meio que se perde. Eles começam... Porque eles não conseguem separar as suas personas. Não tem como a Lois Lane se colocar naquele momento apenas como jornalista. Querendo ou não, ela ainda é a namorada dele. Assim como o Clark, ele não consegue ouvir as críticas para as atitudes do Superman sem levar pro pessoal, porque ele é o Superman. Então são 4 pessoas que estão tentando colocar seus pontos de vista, mas que geram uma turbulência.
Porque os dois ocupam dois papéis diferentes no mundo. E eles não conseguem se manter apenas em um, porque ninguém ocupa apenas um papel. Exatamente. Engraçado, é curioso que aí quando a gente sabe, e isso é um trabalho de edição, eu não sou um cara exímio de edição, muito pelo contrário, eu tô aprendendo edição ainda, e eu acho preguiçoso demais trabalhar com edição. Eu tenho preguiça, na verdade, de trabalhar com edição. Mas a edição dessa parte, ela é primorosa, porque você consegue identificar todas as nuances do Superman, da Lois jornalista, da Lois namorada e do Clark Kent. Quando ele fala assim, cara, você percebe, a primeira vez que você percebe é assim, eu fui bem. Ele fala, eu fui bem, você acha que eu fui bem? Você acha que eu respondi bem? Porra, isso é genial. Cara, o James Gunn é muito foda. Isso que eu acho. E eu tô vendo. Eu sou twitteiro. Eu sou twitteiro, tá? Eu sou twitteiro. Então, assim, eu acompanho bastante o Twitter. E o que a galera insuportável do Twitter tá reclamando agora é pelo fato do James Gunn ter revelado que a segunda temporada de Pacificador, ela é um prequel do Superman 2, que no caso vai ser Man of Tomorrow. Ele divulgou isso e oficializou. E a galera começou a reclamar, falou, como assim? Segunda temporada de Pacificador é uma prequel do Superman? Porra, primeiro episódio, uma putaria, suruba e o cacete A4, tudo explícito no primeiro episódio da segunda temporada. E ainda Superman, que é um negócio mais livre. Eu falei, cara, isso é genial. Isso é genial. Acho que só o James Gunn tem coragem de fazer uma coisa dessa. Tipo assim, você pegar uma história que ela já é ousada em, assim, em todos os limites, seja através das próprias piadas de humor ácido do próprio James Gunn, ou seja pelas cenas mais pesadas de sexo ou qualquer outra coisa, de palavrão, e você juntar dentro, você reconhecer que ele faz parte de um único universo, que ainda assim ele serve como uma prequela de um filme que vai ser 14, 12 anos a indicação, sabe? A idade indicativa, sabe? Então, é isso que eu acho que falta, por exemplo, na Marvel. Falta essa ousadia de você arriscar coisas diferentes. Só que aí vem um outro problema, que se chama fanbase. Ai, eu adoro. É um tópico que me fascina. Esse já é um outro problema, que é fanbase. Porque quando a Marvel arriscou uma coisa diferente com o Eternos, que é um filme fabuloso, um dos filmes mais eu adorei. Injustiçados que pra mim assim dos últimos anos. É perfeito? Não é perfeito. Não é perfeito. É um bom filme. Mas tiraram o filme pra merda, assim. Tiraram o filme pra merda. Exatamente. Quando a Marvel arriscou, a porra da fanbase, ai, não tem ação. Ai, que não sei o quê. Nossa, cara, é muito chato o filme. Cara, a proposta do filme não era aquela, porque você tá falando de personagens que são literalmente deuses. A aura que o filme tem que passar, a aura que o filme tem que farmar, né? Agora tem, né, ó, a expressão farmar aura, né? Eu não aguento mais. Agora tem essa expressão, farmar aura. Cara, o filme tem que farmar aura de acordo com deuses, cara. Tem que ser realmente um filme contemplativo. Um filme mais bonito, mais jeito... Porra, a Chloe Zhao fez um trabalho primoroso. E quando o filme falha, é por causa da interferência da porra da Marvel. É isso, principalmente com filmes de super-herói. Eu não acompanho muito as críticas. Eu acompanho... É isso, minha bolha é um pouco diferente. Mas é isso de que, cara, não dá pra sustentar um filme só com tiro, porrada e bomba. Pode sustentar pra você que já conhece esses personagens, que já conhece essa história. Mas o cinema não é feito só pra quem já conhece essa história. A adaptação... A gente não pode partir do pressuposto de que todo mundo que está indo assistir a algo que já existe em outra mídia conhece aquela história. É importante se conectar com os personagens. E a gente não vai se conectar com os personagens no meio de uma pancadaria. Não tem como. É isso de... Você não precisa amar os filmes, você não precisa falar que o filme é perfeito, mas as pessoas perdem um pouco a noção de debate na internet. Sim. De que, gente, tá tudo bem amar um filme e criticá-lo.
Assim como tá tudo bem criticar um filme, mas, sabe, sem esculachar completamente. Não se trata, de novo, não se trata de fazer uma crítica super analítica de, meu Deus, o filme peca nesse ponto. É só de, gente, olha, pô, eu acho que sabe, deve ter, de fato, comparado com os outros filmes, tem menos ação. Acho que fica um pouco mais chato. Mas por que você acha que fica mais chato? Será que é porque você já conhece essa história? Será que é porque você já conhece esses personagens? Na internet isso se perde bastante. E aí, nicho de cultura pop, de diva pop, que é o que eu mais estou inserida. É isso de se criam dois polos muito extremos. De um lado tem essas críticas e do outro tem os que vão defender. E chega num ponto de que eu acho que toda briga que envolva principalmente diva pop perde o sentido. Porque de um lado temos críticas que vão criticar a todo custo. É isso de você não gosta daquela pessoa, é muito mais fácil você esculachar. É muito mais fácil você apontar os erros. Sem levar em conta de que, porra, pode ter outras nuances, pode ter outras visões. Enquanto que quem é fã se sente atacado junto com o seu ídolo. E vai defender a todo custo. Defesas que às vezes podem não caber. Esse é um grande ponto para mim criando conteúdo, de que eu tenho essa ideia de que, dependendo do que eu falar, eu posso tomar porrada dos dois lados. Eu posso tomar porrada de quem odeia e de quem ama. Esse é um ponto bastante Porque, importante. gente, não tem como colocar as coisas no pedestal. Não. É isso de que, cara, tá tudo bem criticar algo que você ama, sabe? E tá tudo bem você criticar algo e entendendo que, pô, cara, é isso de entender de isso é realmente ruim ou só não é pra você. Às vezes só não é pra você. As pessoas na internet perderam um pouco essa percepção de que nem tudo é pra você. Sabe? Tá tudo bem você não gostar. Só que, ó, pra mim não funcionou. É isso, bola pra frente. Mas as pessoas... Eu falo que a internet realmente criou esse espaço onde as pessoas podem falar e as pessoas querem ser ouvidas. Elas querem muito ser ouvidas. Só que nessa ânsia de falar e ser ouvido, é muito fácil quando você tá, por mais que seja, pode ter sua foto de perfil ali, a sua foto mesmo, pode ter o seu nome, você ainda se sente intocado na internet, de certa forma. Porque tá num campo intocável. A gente tá o tempo todo na internet, constantemente, mas ainda assim parece um plano à parte. A gente fala, ó, gente, desliga a internet, vai viver. É um plano à parte. Então é muito mais fácil você colocar as suas emoções, seja elas boas ou negativas. Eu falo que a internet é um mundo de hipócritas, né? Onde a pessoa critica, mas não quer ser criticada, né? É isso, cara. Se você tá abrindo se você tá abrindo uma porta, você vai receber comentários que nem sempre você concorda. Sabe? E aí as pessoas se perdem um pouco nisso também. É entender até que ponto você deve falar. Sabe, é isso, ninguém te obriga. Não tem ninguém te obrigando a falar alguma coisa ou outra, mas bom senso às vezes é importante. Nossa, muito. Noção, né? Que eu já tive uma conversa dessa com uma amiga minha, de que, por ser da área da comunicação, eu tenho muito cuidado com o que eu coloco na internet. Muito cuidado. Desde antes de criar conteúdo. Assim, desde o início do curso, eu pensava, tá, agora, qualquer coisa que eu coloque na internet pode ser ressuscitada em algum momento que eu tiver construído minha carreira. Porra, sim. Sabe? Eu sinto que pessoas que não, principalmente que não são da área da comunicação, não tem muito essa noção de que uma vez que está na internet, não sai mais. Você pode apagar, mas isso não garante que alguém não tenha printado, que isso não esteja salvo de alguma forma e que isso não vai impactar na sua vida. É isso de que as pessoas veem como um universo à parte, de que na vida real isso não impacta, mas impacta, sabe? É ter cuidado. Uma coisa um pouco relacionada, eu fiz um vídeo recentemente sobre o comercial da Gap com a atriz Sydney Sweeney, não, da American Eagle com a Sydney Sweeney e da marca Gap com o grupo Cat's Eye, falando que ambas as campanhas têm mensagens políticas, de certa forma.
E muita gente comentou de política, em campanha de marca, que só tá pensando em lucrar, que não tá nem aí se tá integrando diversidade ou não. E tipo assim, gente, eu entendo que marcas só querem lucrar. Ninguém tá negando isso. Mas tudo é política. Sim. Tudo impacta. Não é só, é apenas um comercialzinho. Pode, de fato, não impactar na sua vida imediatamente. Ninguém está falando isso. Mas no conjunto da obra, de olhar para o campo mais amplo de o momento político que o mundo está vivendo e como algumas coisas estão desandando e como a diversidade está perdendo espaço. As pessoas têm essa noção de que mensagens políticas ou grandes problemas sociais precisam ser muito escrachados. Precisam estar muito na cara, precisam aparecer um grande absurdo. Sendo que não é assim. E pior que tá na cara. O pior é que tá na cara. Sabe? Só um parênteses, só. Você falou. Quem falou que não é político, acho que não tá antenado na verdade, né? Não sabe se informar. Porque que nem por causa desse comercial da Sydney Sweeney, do jeans lá. Esqueci o que fala, que faz o trocadilho de genes com jeans, né? Uma galera de uma universidade lá do Kansas gravou um vídeo, todo mundo com jeans da marca, da American Eagle, e tudo um bando de branquelo loiro de olho azul. É isso, de muitas pessoas criticaram a minha fala e toda essa repercussão negativa que a marca da Sydney Sweeney teve. Mas o ponto é, se for para uma marca lucrar, toda marca está pensando em lucrar. Ainda Sim. mais marcas gigantescas estadunidenses. Ninguém está negando isso. Ninguém está falando que, ao adotar a diversidade na sua campanha, a marca realmente acredita nisso. Isso é realmente uma ponta importante. Ninguém está falando isso. Mas, se for para tentar lucrar, que seja lucrando em cima da diversidade. Sabe? Que seja pensando de, eu não ligo para isso. Mas tem um grupo ali que para essas pessoas ver diversidade é importante e que sabe? Vamos escolher, é isso de escolher um lado. Você vai lucrar de qualquer jeito. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo. Entre lucrar com apresentar uma diversidade, que você pode até não acreditar, pode até não concordar, mas entre lucrar com uma diversidade e lucrar com uma campanha que passa uma ideia muito doida, muito doida, eu prefiro ser enganada pela marca que está vendendo a diversidade. Porque pelo menos eles estão enganando, mas estão passando ali uma certa mensagem de que todo mundo realmente importa, mesmo que pra eles não importam. É isso. Gente, todo mundo tá pensando em lucrar, todo mundo tá pensando nos próprios interesses, ninguém tá falando que a marca Gap é a melhor marca do mundo, mas a que apoia a diversidade só porque eles fizeram uma campanha com um grupo multicultural. Ninguém tá falando isso. Mas, sabe, as pessoas perdem o ponto da discussão. E se recusam a... É isso de que na internet todo mundo está querendo validar as suas próprias opiniões. A maioria das pessoas não está interessada em ver pontos diversos e ver o que elas concordam ou não, e a partir disso criar as próprias conclusões. As pessoas já vêm com uma certa visão, todo mundo, isso é natural, todo mundo já tem uma certa visão, e os conteúdos que consomem vão reforçar aquilo ou não. Mas é importante, tipo, olha, eu posso até não concordar com você, mas pelo menos eu vou te escutar, sabe? De mente aberta. E aí eu vou pontuar por que eu concordo ou não concordo. Uma das pessoas perderam um pouco essa habilidade de debate, sabe? Principalmente nesse vídeo. Esse foi um vídeo que furou bastante a minha bolha, assim, fez números muito altos, muito mais do que eu tô acostumada. E não tem gente que não tá debatendo, só tá falando, ai, vocês militantes são tão insuportáveis. Tipo assim, gente, cadê... Vamos apresentar argumento? Ou se você pode concordar completamente comigo. Seu direito, tudo bem, pode discordar. Mas pelo menos me explica por que você está discordando. Sabe? Fala quais são os pontos que você não concorda. E a partir daí a gente pode conversar. Pode ser que nenhuma das duas partes mude de opinião. Mas pelo menos me fala. Por quê? Você pensa diferente. Esse sempre foi um ponto que pra mim, é a graça da internet, a graça de criar conteúdo, de que como eu disse, eu não sou dona da verdade, eu não estou ali dando nenhuma análise técnica, crítica, não tenho a intenção.
Eu tô só falando da minha opinião e eu quero que as outras pessoas falem também, mesmo que seja pra discordar de mim. Mas discorda explicando, né? Tenha propriedade com aquilo que você tá discordando, né? Não só. Não simplesmente xinga a pessoa, fala um monte de merda pra ela, que não sei o que. Eu vejo isso pelas fanbases, que nem você citou os fãs de diva pop. É uma discussão tão inútil, cara. É uma discussão tão inútil. Não vou mentir, já fomentei, tá? Essa discussão. Já fomentei essa discussão. Porque eu fui bloqueado pela Taylor Swift Brasil. Eu sou bloqueado. Sério? Sou. Porque eu comparei. Porque eu fiz assim. Quando a Taylor Swift foi pro Brasil, né? Que eu postei assim. Se o mundo da música fosse o futebol, a Taylor Swift seria o Cristiano Ronaldo. Porque ela é esforçada, ela é esforçada. E a Beyoncé seria o Messi, porque tem talento. Ai. Aí eu postei isso. Só que eu postei pra mim. Sabe? Eu postei pra mim. Só que começou a vazar, daí a galera começou a comentar, daí veio a galera do Taylor Swift de Brasil. Eu recebi ameaça de morte. É isso, as pessoas se... Não, daí só pra você ter uma ideia. Aí veio também a galera da Beyoncé. Por que eu citei a Beyoncé? Aí simplesmente tava uma discussão se fã de Taylor Swift é racista e se fã de Beyoncé, sei lá o que era, só era insuportável. É isso, a discussão escala. A discussão escalona muito rápido. Vai dizer assim, muito rápido. Acho que assim, eu não é porque eu sei que eu nunca me meteria numa discussão dessas, porque eu genuinamente não critico nenhuma diva pop. Não por medo de fandom ou qualquer coisa do tipo, é mais por entender de que todas têm seu ponto forte, seu ponto fraco, nenhuma delas é perfeita. Tem, e é inegável. E é inegável a influência da Taylor Swift nessa geração. Não tem como negar. Não tem. Você pode ser o crítico ferrenho que for da Taylor Swift, mas não tem como negar a influência, a importância dela pra geração das jovens dessa geração, cara. Não tem como. É impossível. A mesma coisa de você falar, porra, por mais que o Neymar seja um cara inútil hoje em dia, mas não tem como você negar que ele, em 2011, 2012, ele era um cara extremamente importante pra geração de jovens do futebol de hoje, sabe? A galera lembra desse Neymar, acha que ele ainda é o mesmo, não é, mas tudo bem, a galera ainda acha que é o mesmo Neymar daquela época, mas não é, mas a pessoa lembra daquele Neymar daquela época e por isso fala, não, me inspiro nele e tal, que não sei o que. A gente sabe que ele é um inútil hoje é um bosta, é um porra de um influencer incompetente, nossa, o cara é um jogador de futebol aposentado. Hoje em dia ele é, mas antigamente não, então a gente não tem como negar isso, sabe? É isso, você pode não gostar da personalidade da diva pop, você pode não gostar da Taylor Swift, não gostar da Beyoncé ou qualquer coisa do tipo. Tá tudo certo. Mas negar a posição que cada uma delas traz pra cultura pop é burrice. É isso, você pode não gostar, mas falar que igual alguém comentou em um vídeo meu recente de que a Sabrina Carpenter não tem identidade visual. Falei, gente, você pode até não gostar dela. Falar que a mulher não construi identidade visual é burrice. É isso, ninguém tá falando que você precisa gostar. Falaram a mesma coisa da Rihanna. Sabe? Ninguém tá falando que porra, você precisa beijar os pés desse artista. Mas você negar coisas que são óbvias. Sim. Sabe? Nenhum artista cria uma comunidade gigantesca, chega no topo das paradas, se ele não tiver algo bom. Se ele não tiver talento em alguma coisa. E existem diferentes áreas de talento. Nem todas vão entregar vocais, nem todas vão entregar dança, nem todas vão entregar... Sabe? Tem... O que aquele artista se propõe a fazer? É entender o que aquele artista se propõe a fazer e ver se ele entrega isso bem ou não. Sabe? São propostas diferentes. Por exemplo, temos Tate McRae, que é uma ótima dançarina. O ponto forte dela é a dança, é a performance.
ponto forte da Taylor Swift pode não ser a voz, pode não ser o vocal, ela pode não ser a grande vocalista da geração. Mas olha o tanto que essa mulher impactou na cultura pop. As composições dela. É isso, as composições. A Beyoncé, sempre é um debate, Beyoncé compõe ou não compõe suas músicas? Ela é uma verdadeira artista ou não, já que ela não compõe? Gente, delimitar que só é artista quem compõe é descredibilizar toda uma leva de artistas ao longo dos anos absurda. Tudo bem, nós chegamos num ponto em que, para a geração atual, a composição está sendo realmente mais importante. Tá? Mas aí eu te pergunto, importante até que ponto? É isso, você tá consumindo aquilo ali, mas faria diferença se você soubesse? É claro que acho que o ponto é mais a relação parasocial que é construída. Quando o artista compõe suas músicas, você se sente mais próximo dele. E tudo bem, isso pode ser um ponto importante para você. A gente consome qualquer mídia, qualquer tipo de elemento da cultura pop para se identificar, para se sentir representado de alguma forma, para se sentir visto e ouvido. Sim. Mas a Beyoncé pode não compor as suas músicas, eu nem sei até que ponto isso é verdade ou não, porque eu nunca fui atrás, porque isso não me importa, se ela está compondo ou não suas músicas. Mas como uma mulher preta, que canta sobre a sua racialidade, o Cowboy Carter foi todo um álbum que foi em busca da história, apresentou tantos elementos diversos de representatividade, que eu não tô nem aí se essa mulher tá compondo, não. O conjunto da obra é o que faz diferença. É em como ela interpreta tudo aquilo, a entrega dela, tudo aquilo, e o importante é o quê? Que ela cantava, ou canta ainda, eu particularmente não acompanho mais com muito detalhe nenhuma diva pop, tá? Só mesmo a fan... Como eu falei, eu sou twitteiro, então eu acompanho as fanpages, sabe? Mas assim, pelo menos na época que eu acompanhava, você via a entrega, e por isso mesmo eu a considero uma grande artista de qualquer jeito, sabe? Então, porque você vê a entrega, ela mostrando toda a vivência que ela tinha também, que ela não é de uma família abastada, muito pelo contrário. Pô, você tá falando de uma mulher preta que cresceu em comunidade americana, em que lá o racismo ele ultrapassa qualquer tipo... O racismo já é crime por si só, mas lá é segregação literal, sabe? Então... Você vê uma mulher dessa crescer e ainda interpretar a vivência dela, independente se as composições são dela ou não, mas ainda assim você tá vendo as influências da história da música que faz parte da cultura negra americana, blues, jazz, até o rock, sabe? E aí finaliza a partir do hip hop, que é a base dela. Porra, isso é muito importante, isso faz parte da história da música, sabe? Não tem como a gente negar isso. Os fãs, eles ficam muito incomodados. Também, tudo depende da sua intenção ao falar. Mas é isso, de que nenhuma diva pop conseguiria fazer o que outra faz. Não porque elas são incapazes, mas porque propostas diferentes. A Taylor Swift não conseguiria entregar o que a Beyoncé entrega, assim como a Beyoncé não conseguiria entregar o que a Taylor Swift entrega. De novo, não porque elas são incapazes, mas porque é igual... É o básico de comunicação. Duas pessoas que podem falar sobre a mesma coisa, elas vão falar de formas diferentes. Porque elas estão partindo de vivências diferentes. E é isso que é a graça de tudo. Temos várias opções de divas pop, várias opções de artistas, falando sobre temas como amor, como relacionamentos, vivências pessoais, inseguranças. Eles estão cantando de formas totalmente diferentes. E é justamente porque eles cantam de formas diferentes que eles têm públicos diferentes. Se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa, eu não precisaria de tantos artistas assim. Não. Sabe? Essa é a graça. Só que vai explicar isso pra uma fanbase. Não dá. Isso me fascina. Eu amo cultura pop. Pra mim, a graça é entender como pessoas se unem em uma comunidade porque elas se sentiram identificadas. Identificação é uma coisa muito importante para mim. Construção de comunidade é uma coisa muito importante para mim. Ser fã eu sempre falo, ser fã me salvou. Sabe? Eu fui uma criança que cresceu muito dentro de casa, muito isolada, muito introvertida. Ser fã foi o que
consumiu os meus dias, que me deu um propósito, me deu uma alegria, me fez entrar na área da comunicação, me fez me interessar por tudo isso. Então eu acho isso muito fascinante, eu acho isso muito lindo, mas ao mesmo tempo é difícil traçar um limite de quanto é saudável, do quanto o seu amor por algo pode te cegar para problemas que aquilo tenha. Ou não necessariamente problemas, mas coisas que podem ser minimamente debatidas. Sabe? Por exemplo, Sabrina Carpenter. Sou muito fã da Sabrina Carpenter, apaixonada. Eu tenho uma amiga que não concorda com a imagem dela, que acha que ela se utiliza de elementos que podem beirar a infantis e que isso não... Sabe, toda essa crítica que se construiu. E é parte do princípio de, eu entendo o seu ponto, eu só não concordo. Simples. Você vai me apresentar argumento A, eu vou te apresentar argumento B, e é isso. Tá tudo bem. É isso de quando alguém critica uma artista que eu gosto, é isso de, pra mim, se você perguntar, quais artistas você não gosta? Eu não sei te falar. Porque se eu não gosto, eu não consumo. Sabe? Não tem porquê você ir atrás de coisas que você não gosta. Porra, perfeito, você cara. Perder tanto tempo em coisas que você não gosta. Se eu não gosto de algum elemento daquele artista, meu filho, 2 beijos, eu não quero te ver na minha frente, eu não quero ver ninguém comentando. Mas se eu vejo alguém criticando algum artista que eu gosto, e aqui eu tô botando críticas, não só ela é uma, sabe, um xingamento aleatório só porque você não gosta. Críticas. Eu olho aqui e falo, tá, eu entendo de onde essa pessoa tá partindo, eu só não concordo. Acho que tá ampliando muito o assunto, ou reduzindo muito o assunto, e é isso. Sabe? Tá tudo bem não concordar. As pessoas perdem um pouco essa noção. Não concorde, mas não enche o saco. Isso, você pode criticar na internet. Você pode criticar na internet. Sabe? É um espaço aberto, você tem esse direito. Mas vamos criticar com... Se você vai gastar o seu tempo criticando algo, me explica por que você está criticando. Sabe? Me apresenta o argumento inteiro. Pode não ser o argumento mais... Uau! Uma super análise sociológica sobre aquilo. Mas explica por que você não gosta. Fala, tipo, coloca os elementos do que você... Que nem eu faço parte da campanha que o chá revelação tem que acabar. Então... Até hoje eu recebo notificação no Instagram de uma postagem. Eu nem lembro o que tinha acontecido no Chá Revelação, sei que foi polêmico. Eu acho que foi aquele que foi na cachoeira, que deu que o casal foi processado por crime ambiental. Uhum. Que eu postei, o Chá Revelação tem que acabar. Aí eu recebo notificação até hoje, tem mais de 20 mil curtidas. Aí vem, obviamente, uma galera, ai, não faz você, que não sei o quê. Eu falei, mas eu não vou fazer mesmo. Mas a revelação tem que acabar. Mas só por curiosidade. Por quê? Eu falei, porque eu acho que é algo que tem que ser feito somente o casal, tal, porque é uma coisa muito mais íntima, é um dinheiro mal gasto, porque você tá pagando comida pra um bando de aproveitador que só tá lá pra encher o saco, sabe? Porra, e quem vai ter o filho é o casal, não é a mãe, a sogra, o sogro lá, sabe? Não. É um negócio muito mais íntimo, sabe? É um negócio muito mais gostoso, intimamente entre o casal, sabe? Aí até que uma mulher foi lá, verdade. Postou. E até que ponto alguém criticar algo que você gosta de fato faz diferença, gente? Não faz diferença. É isso de, gente, vamos colocar nossa energia em algo que importa. Mas uma coisa. Tempo, a internet se tornou um espaço de socialização. Sim. Não se tornou, não. É um espaço de socialização. E muito então importante. Então as pessoas, é isso de... As pessoas querem falar. Elas estão no direito delas de falar. Elas querem... Acho que a maioria das pessoas, elas não estão nem interessadas necessariamente no que elas estão falando, mas em colocar aquela emoção para fora. E aí eles utilizam de um assunto em específico para colocar a emoção que elas querem colocar para fora naquele momento.
Tanto é que comentários de ódio, de pessoas muito raivosas com coisas que eu falei, de tipo, gente, por que isso te afetou tanto? Tá tudo bem. Porque é isso, você pode falar o que você discorda. O ponto não é esse, mas Pior que a gente acaba não esse é o entendendo. meu Pior que a gente acaba pessoal. não. Pior que a gente acaba não entendendo porque a gente fala de uma forma tão. Tão de boa. Tão tranquila. Sabe? Não tá. Bom, diferente de mim, né? Que às vezes eu critico uma coisa de forma completamente escrachada. Mas. Mas quando a gente fala, puta, eu tô falando isso aqui tão de boa. Ainda tô dando meu motivo de eu não ter gostado. Gente, eu nunca vou fazer um vídeo só esculachando alguma coisa. Não tem porquê. Eu vou chegar no vídeo e falar, ó, não gostei disso daqui por causa disso e disso aqui. Não, eu gosto disso por causa disso e disso aqui. Tipo assim, tô só. Gente, É. tá ali o tópico. Tá ali meus argumentos. Mas ó, uma coisa, sabe o que me veio à mente na hora que você falou assim que sobre você, ao mesmo tempo você ser fã, ainda assim você ter um pensamento crítico? Eu acho que é uma coisa que tá acontecendo hoje com a fanbase de Harry Potter. A fanbase de Harry Potter. Porque há sim aquelas pessoas que entendem a situação, entendem o quão criminosa é a J.K. Rowling, sabe? E tenta criar certas. Cara, porque aí eu vejo como uma coisa muito mais pessoal, sabia? Porque, cara, eu entendo que Harry Potter, ele marcou a geração, marcou muitas histórias. Tem gente que foi salva por Harry Potter, fala assim, porra, a pessoa tá em. Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam em depressão profunda e a pessoa só não se matou porque ela queria continuar lendo o Harry Potter, sabe? Então eu entendo a paixão que a pessoa tem pela obra, sabe? Mas aí vem aquele dilema de falar assim, porra, mano, tô consumindo uma coisa de uma criminosa. Ela é uma transfóbica. Ela incentiva mesmo que ela não diga diretamente, mas ainda assim ela tá incentivando morte de outras pessoas, sabe? Eu acho Harry Potter é muito interessante porque essa é uma obra que, sem dúvida, é isso. Quando você coloca uma arte no mundo, seja independente de qual tipo, é claro que importa a sua intenção, mas metade daquela obra é composta também pela interpretação de quem consome. Harry Potter foi algo que, de certa forma, saiu das mãos da J.K. Rowling. Sabe? Não, é isso. Existem elementos que dá para identificar de preconceitos dela na obra, porque todo autor vai colocar na obra os seus pensamentos, né? Tá partindo dele. Então, alguns preconceitos estão claros se você quiser perceber. Estereótipos. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra que os fãs acrescentaram muita coisa. Então, para mim, é uma das obras que mais tem headcanons que eu já vi. Coisas que não tem confirmação da autora, mas todo mundo toma como verdade. Porque a interpretação do fandom cresceu tanto, ganhou tanta força, que saiu das mãos da J.K. Rowling. Mas, ao mesmo tempo, é isso de que você consumir é você apoiar. Porque, claro, existem muitos autores que utilizam o lucro das suas obras para coisas que não deveriam, né? Que não são bacanas. Mas poucos falam tão abertamente pro que eles estão colocando dinheiro como ela. E ela E fala. é isso de que ninguém pode te obrigar a parar de consumir. Por mais que a gente possa criticar, ninguém vai chegar na tua casa e te impedir de assistir a série que está sendo produzida, de comprar livro, de fazer qualquer coisa. Mas se você escolheu consumir aquilo e você escolheu expor na internet que você está consumindo aquilo, sustenta. É isso de virar e falar, eu entendo as problemáticas, mas para mim a obra é muito mais importante do que essas problemáticas. O que me pega muito é isso, de gente, sustenta. Não inventa uma desculpa, não... Só fala, olha, para mim não faz diferença. Você pode ser criticado sobre isso, sim, você provavelmente vai ser, mas aí também foi uma escolha sua, expor na internet que você consome aquilo,
E se você Exato. expôs, sustenta o seu argumento, sustenta a sua posição. Aí a galera agora tá procurando uma saída que é o quê? Eu já vi já fanpages de Harry Potter falando assim que eles vão cancelar a assinatura do HBO Max e vão consumir de forma pirata. É uma escolha. É uma escolha, beleza, mas Posso concordar ou não? aí vem o ponto do Pode. quê? Uma coisa que eu sinto me colocam no lugar, porque assim, eu não sou o maior fã de Harry Potter, nunca fui. Eu sou fã de Senhor dos Anéis, sabe? Mas eu fico pensando, e se um dia descobrir, sei lá, que que o Tolkien era, sei lá, racista, Uhum. né? Cara, talvez não que seja realmente uma obra importante pra quem eu sou, sabe? Mas como eu sou fã, eu me coloco no lugar do que, porra, talvez eu não me senti tão vazio, culturalmente falando, Uhum. porque eu vou olhar pra aquela obra de uma forma, com um olhar diferente. Eu doei todos os meus livros de Harry Potter. Eu era apaixonada por Harry Potter. Eu não consigo mais me imaginar voltando a consumir esse universo. Eu doei todos os meus livros. Eu era louca, 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 uma das minhas sagas favoritas. Eu sinceramente entendo que pode não pegar para tantas pessoas como pega para mim. É isso de que se você não faz parte de uma minoria, eu entendo que é mais fácil você não se importar quando uma É, minoria é atacada. Isso é inegável. Mas, sabe, é isso cara, é de fato sustentar para mim, sabe? Eu não tem por que discutir com alguém que escolheu consumir essa obra, sabe? Não, as pessoas não vão mudar de opinião só porque você está comentando. não mesmo, não, não. Pode discordar, as pessoas vão discordar de você, mas quer escolher consumir, escolhe consumir. Mas também parte já vi várias pessoas comentando, olha, se eu ver alguém postando sobre qualquer coisa dessa série, vou parar de seguir. Porque se você apoia algo assim, não faz, eu não quero ter o mínimo de contato, mesmo que seja um follow. Sabe? E é isso, gente. Olha, até que ponto isso importa para você ou não? Se isso não importa, tudo bem. É isso, ninguém pode te obrigar a se importar com um negócio desse. Mas, pô, botar a mão na consciência um pouco e pensar, por que eu não me importo? Então, Sabe? É muito fácil não ver o problema quando o problema tá na casa do vizinho, não tá na sua casa. aí eu volto naquele ponto lá do começo da nossa conversa, a questão da responsabilidade do influencer. Porque existem inúmeros influencers de Harry Potter que cresceram falando sobre Harry Potter, sabe? Eu não vejo problema em a pessoa continuar porque é a vida dela. E querendo ou não, é um universo que foi criado, é um universo, na minha opinião, eu acho que já ultrapassou a J.K. Rowling, né? Já ascendeu a ela, sabe? O problema é que ela ainda utiliza isso pro seu próprio crime, ela ainda utiliza, infelizmente, ainda isso. Mas eu não vejo problema entre a pessoa, só que a pessoa tem que ter uma noção da sua própria influência. De falar, olha, eu vou continuar falando sobre Harry Potter, só que uma coisa que a gente tem que deixar muito claro: não sou a favor do que a autora fez, eu abomino 100% do que ela fez, o meu foco é 100% a esse universo. E sabe uma coisa que eu acharia bacana, só que eu não vi nenhum influencer de Harry Potter fazendo? É pegar todas essas nuances que existem dentro daquela obra. Por exemplo, uma coisa que pegaram são os anões de Gringotts. Eles são o estereótipo do judeu, Uhum. né? Eu não vi ninguém fazendo um vídeo pegando esses estereótipos e falando assim, isso aqui é errado, isso aqui não tá legal, é uma representação, né, não tão legal, é um estereótipo que, porra, que hoje em dia não é mais aceitável, né? Antigamente a pessoa, a sociedade aceitava tais estereótipos porque ainda estava evoluindo e tudo mais. Então, isso eu não vejo.
E como influencer, essas pessoas, eu acho, como influencer, eu acho que elas têm sim elas têm que ter essa responsabilidade e essa visão de falar, peraí que eu tô falando com um público. Eu tô falando ali com uns 10, 20, 50, 200 mil pessoas jovens, né? Que começaram a ler, começaram a assistir os filmes do Harry Potter agora, mas eu preciso alertá-los de que tem problemas. Sabe? É a mesma coisa de você da gente mostrar Sítio do Pica-Pau Amarelo pra criança hoje e falar, olha, na história, Monteiro Lobato, ele era um escravagista, ele não aceitava pessoas de cor, de outras raças, ele não aceitava, pra ele pessoas negras tinham que continuar sendo escravas e tudo mais. Só que assim, é uma obra infantil, você pode gostar dos personagens, não tem problema, mas entenda que quem criou isso aqui não é saudável. Ainda mais, é isso de... As pessoas, elas... Gente, não... Por mais que algumas pessoas tentem falar isso, não tem como separar o autor da obra. Não tem. Toda obra carrega os princípios do seu autor. Se os princípios do autor não são bons, a obra também não terá princípios bons. Ela pode significar muito para você. Ninguém tá querendo reduzir isso. Ninguém reduz a importância que Harry Potter teve para toda uma geração. A discussão não é essa. Mas é entender de que, gente, tem elementos ali de que... Sabe? E pontuar isso. Já tem um tempo já eu fiz uma análise sobre o filme Grease, que é um filme de 1900 e bolinha. Eu assisti pela primeira vez, e como uma pessoa que não cresceu amando esse filme, assisti pela primeira vez e com um pensamento crítico, já de adulta, eu peguei muitas coisas que eu olhei pro filme e falei, gente, meu Deus! E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, perguntando, gente, por que essa obra ainda é tão amada? E não no sentido julgador, de simplesmente entender mesmo. Que é uma obra tão antiga, mas que ainda é consumida, as pessoas amam. E aí choveu de comentários. Ai, mas tá querendo cancelar uma obra de 1900 e bolinha. Ai, mas militante é tudo chato mesmo, quer ver problema em tudo. Ai, mas se era de 1900 e bolinha, por que tá o botão desse olhar atual em cima da obra? E tipo assim, gente, não é porque uma obra foi feita em um certo período histórico que ela não é passível de críticas. É justamente olhar a obra, entender o contexto social e histórico em que ela foi feita e analisar isso. Falar, olha, ela tem essa e essa mensagem porque ela foi feita nesse período histórico. Ela carrega esses ideais. Mas não é um grande absurdo você olhar com olhos atuais para algo que foi feito antigamente. Lógico que não. Esse é o ponto de entender o que foi feito, entender o que era de errado para não repetir. Nesse vídeo choveu comentários de mas é um filme antigo, você não pode olhar com esses olhos. Eu posso sim. É importante fazer isso. Não se trata de cancelar. Cancelamento hoje em dia virou. Não pode criticar que virou cancelamento. E eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Nossa, muito diferente. Completamente. Não é porque você está criticando que você está cancelando. Você está apontando problemáticas. Isso precisa ser feito. E eu tipo, gente, você pode amar um filme e entender que ele é passível de críticas. Diversas vezes. Gente, eu amo cada filme pataquada. Cada filme que é ruim. Eu sei que é ruim. Eu sei que ele é cheio de defeitos. E eu não me importo. Não me importa, eu sou a primeira. É isso, todas as coisas que eu mais amo, eu sou a primeira pessoa que é capaz de apontar todos os problemas que tem naquilo. Porque não é porque eu amo que aquilo ali é perfeito, gente. É muito mais se trata de conexão. Às vezes aquilo te tocou no momento certo. Você consumiu aquilo na época certa. Aquilo fez diferença pra você naquele momento. Mas isso não significa que é uma obra perfeita. Seja um filme, uma série, um livro, um artista. É importante olhar e criticar. É claro, eu vou criticar na internet da forma como eu penso sobre algumas coisas, não, porque eu também sou maluca. Eu não tenho saúde mental para isso, eu não tô tendo terapia em dia, tem alguns pensamentos que realmente eu vou estar guardando para mim. Mas isso eu aprendi com o tempo, tá? Isso eu aprendi com o tempo, tá? Assim, eu traço um limite muito claro, porque, gente, a ansiedade aqui não me permite
colocar qualquer coisa na internet. Não tem briga que eu olho e falo, eu não vou comprar essa briga não, porque eu não sustento. É isso, eu vou sustentar o que eu tô falando. Se eu não vou sustentar, 2 beijos, vai ficar na minha cabeça, no máximo eu vou comentar com alguém no WhatsApp. E é isso. Não vou comprar uma briga que eu não sustento. Ô, eu te falar, a primeira pancada que eu levei numa dessa foi quando eu xinguei o Neymar. Na Copa do Mundo de 2022. Na Copa do Mundo de 2022. Que ele tava falando lá do Bolsonaro e o cacete. Eu fui, postei pra ele parar de ficar mexendo na internet pra ele jogar bola. Deixar a política de lado. E eu falei assim, vai jogar bola, mimado do caralho. Aí, minha amiga, a enxurrada de denúncia que eu comecei a receber. Tanto que aí meu perfil no Twitter foi suspenso por tempo indeterminado. Eu só fui recuperar um ano depois da compra do Elon Musk, que eu falei assim, mano, o Elon Musk liberou até a porra do bicicletinha lá. Quem sabe não libera a minha, que eu sou um puta do inútil. Eu fui lá, tentei e consegui, daí recuperei. Aí eu repostei o tweet e falei, escrevi chupa Neymar. Porque cara, a fandons Neymarzete não gostaram. E, cara, eu nem ofendi o cara, só chamei ele de mimado. Só. Mas enfim, eu acho que a responsabilidade do influencer é muito grande. Que nem eu também parei, assim, eu excluí vários tweets que eu fazia que era criticando certas coisas, porque às vezes eu critico de forma escrachada e eu gosto muito dessa minha persona de twitteiro médio, sabe? Às vezes é bom, é gostoso. Porque eu gosto muito do Twitter. Eu amo, é a rede social que eu mais gosto, sabe? E outra, é a rede social onde eu conheci minha namorada. Que ela é muito Swift. E foi nesse meio dessa discussão que eu conheci ela. Muito bom. Não, é maravilhoso. Assim, ela me seguia, a gente se seguiu no Twitter. A gente se seguia no Twitter. E a gente interagia às vezes, por causa de filme, sabe? E aí eu comentei sobre isso. Eu fiz esses posts sobre a Taylor Swift. E teve um post que a gente discutiu. E até aí, tudo bem, sabe? Beleza, o tempo foi passando. E aí, numa postagem de São Paulo sobre trilhos, né, que é uma página só sobre o metrô e a CPTM daqui da cidade. E aí, eu fiz um comentário num post e um perfil me curtiu. Aí eu fui olhar a foto e falei, é bonita. Vou seguir no Instagram. E seguir. Beleza. E aí a gente começou a interagir. Conversar, tal, que não sei o que. E a gente, né, conversar vai, conversar vem. E a gente combinou de sair e tudo mais, tal. Nesse dia que a gente saiu, eu falei, ela comentou que tava lendo umas coisas no Twitter. Tal. Eu falei assim, você tem Twitter? Tem Twitter, tal. Me adiciona. Ela foi, não encontrava meu perfil. Aí eu mandei o link pra ela. Aí na hora que ela foi acessou, eu tava lá bloqueado. Muito bom. Plot twist, muito bom. Aí eu olhei a foto dela e falei, mano, eu lembro de você. A gente brigou. Eu não lembro dessa briga. Eu falei, mas a gente tretou. É melhor você não lembrar. Até hoje, ela tá aqui. Até hoje, ela fala, eu não lembro. Eu não lembro do que a gente brigou. É melhor assim. É melhor. Aí hoje eu não critico mais a Taylor Swift. Né? Eu tô já inserido nesse... Justo. É muito justo. É uma troca justa. Né? É uma troca muito justa. Sabe? Então tá tudo certo. Ou seja, eu amo o Twitter. Não tem como. O Twitter me deu uma das melhores coisas na minha vida. Sabe? Então tá tudo certo. Sabe? E tá tudo certo. Então... a melhor. Ela tá falando que é a melhor. É uma terra de maluco, mas às vezes saem umas pérolas muito boas.
Nenhuma Nossa, outra muito rede incrível. social entrega pérolas como o Twitter entrega. Não entrega. Entrega coisa ruim pra caralho. Nossa, muita coisa ruim, muita coisa ruim. Mas as coisas boas são muito legais. É uma grande concentração de desocupados. Porque é isso. É uma Muito, rede muito, social muito, que muito. você não precisa dar sua cara ali. No Instagram, tem o seu rosto. Dá pra achar suas conexões. No TikTok, pra você falar qualquer coisa, tem ali que dá pra postar. No Twitter, uma rede social de texto, meu filho, tu não precisa do teu nome, tu não precisa da tua imagem. Só de sair botando qualquer coisa. Sai churume, sai churume. Ou como Nossa. sai. Porra. Mas Sim. também tem umas coisas muito boas. Não tem quem me tire do Twitter, cara. Eu passo raiva todo dia, mas eu tô lá. Eu tô lá. Twitter é bom, cara, desculpa. O Twitter é bom. Vocês que. Eu vejo uma galera, uns colegas meus. Ai, sai do Twitter, eu preciso dessa. Eu preciso dessa limpeza social. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você se atinge por gente falando merda no Twitter, mano. Pelo amor de Deus, cara. É um. Porra, a galera. A galera só quer encher o saco, xinga, dá Você viu alguma coisa que não risada. gostou? Desliga a internet, gente. Sai, É. fecha o aplicativo. Ou Esse só fecha o saiba. Ou aplicativo. saiba construir a sua própria bolha, sabe? Eu, com o tempo, eu consegui construir uma bolha bacana. Uma galera cinéfila legal. Uma galera dos games também muito bacana. Desculpa, eu não acho Flow, eu não acho um monte de gente com milhares de seguidores como os melhores criadores de conteúdo gamer. Não, os melhores criadores de conteúdo gamer pra mim são os caras que eu sigo que tem, porra, tem 3 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil inscritos só, sabe? É muito menor, só que eles criam conteúdos gamers mesmo, sabe? É explicando sobre tal jogo, ajudando outros jogadores, sabe? A galera cinéfila, mesma coisa, tá falando sobre filme, sabe? Tô aprendendo com eles, eu tô aprendendo porque eu quero ser ainda crítico de cinema. Então eu tô aprendendo, escrevo bastante, eu assisto bastante, converso bastante com outros críticos de cinema que são muito importantes. Mas que eles estão falando sobre filmes, estão ensinando, sabe? A forma como eles falam também ensinam, sabe? Então, assim, se você sabe, se você tá criando esse tipo de bolha, se você tá ensinando o seu algoritmo a te apresentar coisas boas, ele vai te apresentar coisas boas. Vai vir coisa ruim? Vai! Nossa! O que tem de bolsonarista, às vezes, curtindo coisa que eu posto, eu até apago, às vezes. Mas... É aquele modelo. Por que essa pessoa tá concordando comigo? Porra, mano. Por quê? Não. Mas O tudo bem. problema deve estar em mim, não é possível. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí eu simplesmente, cara, você saber ali, o bloqueio, coloca não interessa, ou dá risada, ou só rola a timeline e tá tudo certo. É isso, cara, É você isso. Tem saber. que ter um pouco de responsabilidade de. É claro que tem coisas que te atingem na internet que você não espera. Sim, sim, Mas também também tem que tem. ter um pouco de. Tá, diminuir o tempo de tela, fechar o aplicativo, de parar e pensar, cara, por que esse comentário de uma pessoa que eu não conheço sobre algo que uma coisa aleatória me afetou tanto, sabe? É um pouco de autorresponsabilidade também. É, Consigo mesmo, assim. é bem isso. Bem isso. Thaís, estamos encaminhando pelo final. E quero te fazer uma pergunta muito simples, simplérrima, simplérrima. Cite pra mim três filmes favoritos teus e 3 séries. Olha, meus favoritos, eles mudam o tempo todo. Eu sou uma pessoa de fases obcecadas. Filmes favoritos: A Princesa e o Sapo, da Disney. É um grande marco para mim de representatividade. No momento, que eu tenho uns favoritos, com certeza: Pecadores. Pecador, que filmaço. Apaixonada por esse filme. Filmaço. Apaixonada. Tá, eu poderia dizer Orgulho e Preconceito, mas já tem o livro e eu vou deixar esse espaço para Wicked. Wicked. Também foi um grande marco Justo. para mim. Justo. Musical, tem representatividade, eu amo, sou apaixonada. Agora, séries.
Uh, 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 uh. Mais difícil ainda. Talvez Bridgerton, porque eu gosto muito da adaptação. Gosto Bridgerton. mais da adaptação do que dos livros. É difícil pensar em série. Me pegou um pouco. Posso ser em sitcom? Claro, Não sei. série. É série, de qualquer jeito. As Visões da Raven. E talvez Um Maluco no Pedaço. Perfeito. Justíssimo, justíssimo. Porra, Pecadores me marcou de uma forma. Mudou minha vida, assim. Cara, Pecador, que filme incrível. E eu só tenho uma crítica a esse filme. Só uma. É não ter samba. Porque foi até na conversa que eu tive que eu gravei com a Alê Santos aqui. E com o Kaina Medeiros, do Team Comics. A gente gravou e eu tava falando justamente sobre isso. Porque é um filme em que o Ryan Coogler se baseou muito na religião de matriz africana aqui do Brasil. Tem muita coisa do candomblé ali. Mas não tem samba, porra! Sabe, numa sequência incrível. É uma das melhores sequências, assim, dos últimos... Cara, acho que dos últimos 20 anos. É um plano sequência maravilhoso, tão bem dirigido, tão bem finalizado. Aquela cena de passando por toda a história da música, Eu choro da ainda, música preta. lembrando Cara, dessa cena. aquilo é maravilhoso, é maravilhoso. E não ter um samba. Não ter uma passistinha. Puta, Pô, agora que só botar um mestre-sala, um porta-bandeira, sabe? Um eu mestre-sala nunca ali, tinha sei parado lá. pra pensar nisso. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Meu Deus, realmente. Realmente. Era só fazer. Porra, tá passando pelo jazz, tá passando pelo blues, tá passando pelo soul, tá passando pelo. Mas não tem um sambinha. Poderia ter. Porra, mano. Essa é a minha única crítica a esse filme, sabia? Minha única. É assim. Não, óbvio, tem outra crítica também que às vezes eu acho ele extremamente expositivo, mas isso, beleza. Não é algo que me fez perder a experiência do filme, muito pelo contrário, sabe? É um filme incrível. A forma como o Ryan Coogler catou Drink no Inferno e transformou numa coisa tão poderosa, sabe? É um filme tão plural, assim. Cara, eu já lancei sei lá, uns 5 vídeos sobre esse filme e eu ainda tenho tanto mais coisa pra falar. E eu vejo tanta gente falando sobre coisas que eu nem tinha parado pra pensar. É um filme muito plural, ele abre margem para muitos debates, muitas análises. E isso é muito empolgante, é uma história original. Algo que estava faltando, não está faltando no cinema Nossa! ultimamente. E olha que eu nem sou. Não me importo com adaptações, não me importo com live action, assim, não vejo problema nesse sentido, não. Adoro. Eu gosto muito de. É isso, eu gosto de ter mais de uma visão sobre uma mesma obra. Eu acho que isso acrescenta, É mas bom. aí tem que saber fazer bem feito. Sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto que tá faltando muitas vezes. Mas é isso, é um filme original que traz algo batido, que são vampiros. E dá mais uma camada, dá mais uma interpretação. É isso de, gente, quando a gente reclama que o cinema não tá original, ninguém tá querendo algo que vá mudar a história do cinema. Não. Ninguém tá querendo algo revolucionário, não é isso que a gente tá falando. Pode ter esse ponto de, porra, nada se cria, tudo se copia, não tem como ter mais ideias originais, a gente está só reaproveitando coisas que já existem, desde sempre. Mas se for para reaproveitar algo, tem que ter Faça bem um feito. diferencial. Faça bem feito, sabe? Tem... Cinema é composto de clichês. Pô, A sim. história pode parecer a mais original possível, mas dependendo de como você analisa, você percebe que tem filmes que já falaram 1000 vezes sobre a mesma coisa. Eu já fiz uma das minhas disciplinas na faculdade, uma vez um professor falou que histórias de casas de possessão, histórias de terror, que a casa tá com um fantasma ou qualquer cara desse tipo, é uma crítica ao sonho americano de ter uma casa própria, de como as pessoas acreditavam que isso mudaria a vida delas e na verdade não mudou. Tipo assim, existe uma coisa em comum que não pode não estar muito clara na primeira vez que a gente assiste, é tão Sim. perceptível assim, mas é um subtexto.
Vários filmes têm o mesmo subtexto, mas esse subtexto ele é apresentado de formas diferentes. E esse é o ponto. Ninguém está pedindo algo 100% original. Acho que isso não tem nem como ser possível, não tem nem como apresentar algo que ninguém mais tem apresentado. Mas é a forma como você vai falar sobre aquilo que faz toda a diferença. É a forma como o diretor trabalha, né? Superman. Quantas adaptações de Superman a gente já tem? O que fez esse filme ser tão diferencial? Conquistar desde pessoas que já conheciam até pessoas que não ligam para filmes de super-herói e se sentiram encantadas. Tem algo de inovador nesse filme? Não. Algo que a gente nunca tenha visto em qualquer outra adaptação do Superman? Não, mas é o conjunto da obra. É o que ele escolheu, o que o diretor escolheu dar ênfase, escolheu apresentar. Esse é o ponto. E o Gunn pegou algo tão simples e tão natural ao próprio Superman, que é a esperança, e transformou no filme. Tão natural. Enfim. Às vezes é dar um passo para trás para dar dois para frente, sabe? O básico funciona. O básico, muita gente esquece disso, gente. O básico funciona bastante. Pra caralho. Funciona demais, né? Fazer o simples, né? Fazer o simples funciona bastante. Do que adianta você prometer muita coisa se você não vai conseguir entregar? Exato. Entrega o que você garante que consegue entregar. E dependendo de como isso for feito, perfeito. Já tá ótimo. Perfeito. Thaís, muito obrigado por você ter aceitado, por você ter participado. Cara, espero que você tenha curtido bastante o papo. Adorei. Espero mesmo, de verdade. E assim, naturalmente eu vou colocar aqui, né, quando for acrescentar no YouTube, eu vou colocar na descrição todas as suas redes sociais, mas deixe registrado no vídeo, afinal de contas, tem pessoas que não lêem a descrição, mas assistem o vídeo. Então, por gentileza, suas redes sociais, aonde as pessoas podem te encontrar. Perfeito. Vocês lembram que no início eu falei que meu arroba não é fácil de ser dito? Perfeito. É Thaís com um X e um W no meio. THXAWIS. Estou no TikTok, estou no Instagram, estou no YouTube repostando o mesmo conteúdo, mas se Deus quiser, no futuro não muito distante, postando conteúdos longos. Uma meta aí para algum momento que tiver mais tempo. Mas é isso. Para quem se interessar, eu falo de filmes, de séries, de artistas, de música. Minha descrição em todas as redes sociais é meus pitacos sobre cultura pop. Então, são realmente meus pitacos. Sou eu falando o que me chamou a atenção naquilo, o que mexeu comigo de alguma forma, o que aquilo representou para mim. E, no final das contas, cultura pop é isso. É como o que algo representa para você, como aquilo te toca, sem precisar ser algo extraordinário. Às vezes a gente precisa só de se sentir ouvido e visto de uma forma simples até. Perfeito. É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Cara, se inscrevam no canal, sigam as redes sociais. Pra quem ainda não conhece, que eu acho difícil, mas pra quem ainda não conhece a Thaís, sigam as redes sociais dela, acompanhem o conteúdo dela, que é de, fino, senhores. Tá bom? Beijinho no coração de todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.